Mateus 26, primeiro do capítulo 14, do versículo 14 até o 16, depois do 47 até o 50, depois a gente pula para o capítulo 27 e lê do 1 até o 8, tá? Eu vou falando aqui à medida que nós formos fazendo a leitura, tá bom? Então, primeiro, Mateus 26, do versículo 14 até o 16. O subtítulo diz assim: o preço da traição. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse: que me quereis dar? Eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Agora no versículo 47 até o 50. Estando ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais dos sacerdotes e dos anciãos do povo. E o traidor tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prende-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Capítulo 27, versículo 1 até o 8, diz assim: e chegando amanhã, todos os principais dos sacerdotes e anciãos do povo formavam juntamente um conselho contra Jesus para o matarem. E maneteando, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo um sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito mantê-las no cofre das ofertas, porque são preços de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas um campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Fique à vontade, meus irmãos, para se assentar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todas as palavras, todas as escritas da palavra de Deus são para ensino. Essa é a verdade. Todos os relatos que nós encontramos aqui na Bíblia são para aprendizados de todos nós. Mas parece às vezes que nós temos um certo preconceito com alguns trechos, com alguns personagens ou com alguns livros da Bíblia. Qual que é o problema do preconceito? O problema do preconceito é que às vezes você perde uma oportunidade grandiosa de conhecer alguém muito legal, de conhecer um lugar muito legal, de aprender algo muito importante da sua vida, porque você teve um conceito formado antecipadamente. Você vai simplesmente porque aparece ali, ou pelo que te falaram, ou por aquela maquiagem, aquele modelo que você fez de uma pessoa, de uma situação, de um lugar, e perde uma oportunidade imensa de aprender algo. O contrário também é verdadeiro, porque às vezes você olha algo que chama muita atenção,
tem uma ideia precipitada que também é preconceituosa daquilo, e quando vai ver não é nada daquilo. As aparências enganam. De repente você olha para mim assim, às vezes, ou para alguém que está pregando, aí o rapaz está todo bem arrumado, está falando bonito, às vezes está até de terno e gravata. Esse cara é importante, esse cara tem dinheiro, esse cara é inteligente. De repente você olhando para mim está pensando isso. Deixa eu te falar uma coisa, as aparências enganam, viu? Não tem dinheiro, não é inteligente, nem é importante aqui não. Mas às vezes a aparência engana. Muitas vezes a aparência engana. Isso acontece também na palavra de Deus. Por isso eu quero meditar essa noite com vocês sobre no tema sem preconceito, com aprendizado. Presta atenção, sem preconceito e com aprendizado. Há uns 4 anos, 5 anos atrás, mais ou menos, eu fiz um curso de leitura bíblica, de hermenêutica bíblica, com uma pastora chamada, pela internet, claro, Ângela Valadão, mãe de André Valadão, mãe de Ana Paula Valadão, vocês conhecem muito bem. E uma das primeiras coisas que ela ensinava é quando nós nos aproximarmos da palavra de Deus, a gente ir sem preconceito nenhum. Por quê? Quando você vai com conceito formado, às vezes, e na maioria das vezes, você encontra ali o que você está querendo. O problema disso é que a maioria das vezes o que nós queremos não é bom nem para a gente. Se Deus desse tudo para nós que nós queremos, pode ter certeza que a gente já estava morto faz tempo. Vou contar um fato para vocês. Acho que o Irã vai lembrar, o irmão Irã vai lembrar. Aconteceu há uns 3 anos atrás, não, muito tempo. Eu estava 7 meses na igreja. Tinha um amigo da gente aqui que estava namorando com uma moça, e a família da moça e a moça queria que ele saísse daqui para ir para uma outra igreja, e eles casassem e vivessem juntos, mas não congregando aqui na Quadrangular. Então, segundo ele, um dia, isso aqui aconteceu aqui, tá, gente? O Irã vai lembrar da história. Segundo ele, um dia eles combinaram de ir na igreja dessa moça, dessa noiva, desta namorada, buscar a palavra de Deus, porque Deus ia revelar o destino deles lá. Como se Deus não falasse aqui. Então foi. E quando chegou lá, de repente a palavra veio, e ele estava na cabeça dele o seguinte: eu vou lá para Deus falar comigo se eu tenho que sair da igreja que eu estou para ficar na igreja com ela. Deu de certo que eu acho que talvez seja das igrejas que dá oportunidade para as pessoas, cada um trazer um versículo bíblico, uma coisa assim, e alguém abriu a Bíblia naquele trecho onde Deus aparece para Abraão e diz assim: sai da tua casa e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. O que ele falou? Deus está falando comigo, é para eu sair daquela casa e vai para um lugar que ele vai me mostrar. É aqui esse lugar que ele está me mostrando. Ele saiu da igreja e foi para lá. E ele veio aqui, você está lembrado, Irã? Ele veio aqui e contou para a gente. Eu novo na igreja não falei nada, mas eu já imaginava que talvez a interpretação estava errada. Primeiro, a vontade de Deus com Abraão não era para um projeto de Abraão, é para um projeto de Deus na vida de Abraão. Segunda coisa, Deus pediu para Abraão sair daquele lugar porque aquele lugar era cheio de idolatria, aquele lugar era cheio de sujeira, aquele lugar era cheio de coisas ruins. Deus falou para ele: eu tenho um projeto na tua vida, Abraão, só que neste lugar não dá. O templo tem que estar limpo, esse lugar vai te influenciar para o negativo. Então você tem que sair deste lugar, eu vou te mostrar um lugar. E com este lugar, confia em mim, porque eu vou te mostrar um lugar, para um lugar que eu te mostrarei. Mas na interpretação dele, porque estava com conceito formado, Deus falou para eu sair da igreja. Aí eu pensei comigo: se foi Deus, ele vai ficar lá e não vai sair nunca mais. Mas se no ano que vem ele estiver congregando aqui com nós de novo, talvez ele perceba que não foi Deus. Mas eu acho que não deu um ano, não. Foi coisa de 8 meses mais ou menos. Aí voltou para cá, aí saiu de novo, aí voltou de novo, e aí saiu de novo.
Não estou falando mal de ninguém, não. É só para vocês entenderem. Quando você chega com o conceito formado na palavra, você é enganado, mas não é enganado por quem está pregando. Você não é enganado pela palavra. Você não é enganado por Deus. Você é enganado pela sua própria mente frágil. Quando nós nos aproximamos da palavra, a mente tem que estar vazia, limpa. O coração tem que estar limpo, mas o espírito tem que estar cheio de vontade de Deus. Aí sim, vai ser o Espírito de Deus habitando em ti, falando com o próprio Deus, e o próprio Deus falando com o Espírito que habita em ti. Aí sim as coisas se encaixam. Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender. Isso acontece muitas vezes. Tem gente que tem medo de ler Apocalipse. Apocalipse dá até medo. Por quê? Ah não, lá em Apocalipse vai falar dos últimos dias, vai falar de sofrimento, vai falar de tortura, vai falar do fim do mundo. Só que quando você fica com preconceito para ler Apocalipse, porque é o fim do mundo, você não percebe que o fim do mundo, o fim do universo, é o começo para o crente, é o começo de uma vida nova com o crente. O Maranata que nós cantamos, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, é exatamente o próprio fim, é o Apocalipse, porque é o fim para o mundo, o fim para as coisas erradas, o fim para o pecado e o começo de uma vida gloriosa de nós, com Deus. E é para isso que nós estamos aqui. Se você vai ler Apocalipse, por exemplo, com preconceito, você não vai perceber lá nas 7 igrejas, nas cartas para 7 igrejas, o quanto o Senhor estava tentando resgatar, chamar a atenção, chamar para perto dele mais uma vez aquelas igrejas, que você pode considerar como você mesmo. O esforço do Senhor para reconciliar-se. Se arrependa, volta para mim, volte ao primeiro amor, se arrependa dessas obras. Do jeito que está, não está não. Você está pensando que é forte, mas você é fraco. Está pensando que é rico, mas é pobre. Se você ler Apocalipse com preconceito, você não vai perceber a visão linda que o apóstolo João teve. Vocês sabem muito bem que o apóstolo João foi o único dos discípulos que esteve ali na cruz quando Cristo estava sendo crucificado, junto com Maria. É por isso que Cristo falou para, olha, mãe, eis aí seu filho, filho, eis aí a tua mãe. Era para João. João viu Jesus com a coroa de espinhos furando a sua cabeça e o sangue escorrendo pelo seu rosto. João viu Jesus com aquele cabelo todo encharcado de sangue. João viu Jesus talvez com os olhos inchados de tanto ser machucado pelos soldados romanos. João viu Jesus com o seu corpo todo machucado por conta dos chicoteios. João viu Jesus ali pregado no madeiro com as mãos, com os pés transpassados. Mas esse mesmo João viu Jesus lá em Apocalipse. Seu cabelo não estava mais cheio de sangue, mas eram brancos como a neve. Aquela coroa não era mais de espinhos, não. Tinham 7 diademas, e aquele poder representa o poder no mundo, que representa o poder no universo, porque ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Um rei humano, ele vai governar um país, talvez um continente, não sei. Mas o Rei Jesus que nós servimos, ele governa o céu, a terra e também o inferno, porque a chave do inferno está com ele. Jesus que João viu, e talvez você por preconceito não percebeu no Apocalipse, seus olhos não estavam mais inchados, mas dos seus olhos saía fogo. Seu rosto não estava desfalecido, mas brilhava como o sol do meio-dia, com toda a sua força, com todo o seu furor. Suas vestes já não estavam mais rasgadas, mas eram vestes reais, de um linho fino. Seus pés não estavam mais transpassados, mas era como um latão reluzente. Você não percebeu isso em Apocalipse por conta de preconceito, talvez, por conta do medo. Nós lemos aqui, meus irmãos, um trecho aqui, onde fala da traição de Judas.
Muita gente critica Judas Iscariotes. É verdade, um traidor, aquele que traiu Jesus, aquele que vendeu Jesus. Toda vez vai falar de alguma coisa de ruim, fala de Judas, aponta para Judas. Tem até um ritual, eu não sei se digo mundano ou católico, não sei, que é de malhar o Judas. E amarra num pedaço de pau e desce a lenha nele. Por quê? Porque traiu Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, nós temos muito mais a aprender com Judas do que a criticar. Não leia com preconceito não, porque você não vai encontrar a coisa certa. O preconceito é tão grande com Judas. E calma, pastor, eu acho que o pastor vai olhar para mim meio torto aqui agora, mas calma. Sei onde é que eu estou indo, pelo menos eu acho que eu sei. Vocês sabiam que tem um livro de Judas na Bíblia, uma carta de Judas? Quem sabia que tem uma carta de Judas na Bíblia, levanta a mão, por favor. Mantenha a mão levantada só quem já leu tudo. São 25 versículos. Percebi uma coisa, a maioria não sabia que tinha. Outra coisa, quando eu falei mantenha a mão levantada só quem já leu, o pastor, a irmã Valdira, provavelmente. E uma pergunta para você que sabia dessa carta. Você pensou que era de Judas Iscariotes, não pensou? Fala a verdade. Pensou que era de Judas Iscariotes, mas não é. Muita gente nem procura essa carta pensando que é do Judas. Vou ler uma carta de um traidor. Mas deixa eu falar uma coisa para você, assim como eu disse no início. Quando a gente vai se aproximar da Bíblia, quando a gente vai se aproximar de uma leitura bíblica, tem que ser sem preconceito, porque senão você não encontra a mensagem. O Judas da carta, que você não sabe que tem na Bíblia, que você não leu, é uma carta preciosíssima. Em 10 minutos no máximo você lê os 25 versículos, 10, 15 minutos no máximo. Se você quiser ler com um pouco mais de atenção, demora meia hora. Mas ali você vai aprender a força. Ele vai ensinar para você a força da sua fé, lutar pela sua fé, manter a sua fé em Cristo. Vai falar da fé apesar das dificuldades. Esse Judas desta carta, que fica ali antes de Apocalipse e depois da terceira epístola de João, não foi de Judas Iscariotes não, foi do Judas irmão de Jesus. Ele fala irmão, ele fala servo do Senhor, irmão de Tiago, só que Tiago era irmão de Jesus. O próprio irmão de Jesus escreveu aqui para a gente uma carta, de repente você não leu por preconceito. E o preconceito, irmãos, o preconceito tira da gente aprendizados preciosos. É por isso que eu falei para você, sem preconceito, com aprendizado. Escuta isso daí, sem preconceito, com aprendizado. E é dessa forma que eu gostaria de entrar nessa palavra essa noite. Aos versículos espalhados que nós lemos aqui, para ver o que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Mas lembra, sem preconceito. Esquece daquele Judas que traiu Jesus. Esquece de olhar para esses trechos que nós lemos apontando o dedo e julgando. Mas entenda que esse trecho que nós lemos é como um espelho. E você tem que se olhar nesse trecho e analisar a sua vida, analisar como você é à luz desses trechos que nós lemos. Eu gostaria que você pensasse comigo o seguinte: esse Judas, quem foi ele? A palavra vai falar que ele nasceu em Quiriote. Talvez dos discípulos ele fosse um que tivesse uma formação acadêmica um pouco maior. A maioria eram pescadores. Um ou outro tinha alguma instrução. Talvez Mateus, que era um cobrador de impostos. Ele, que era responsável por ser o tesoureiro de Jesus, era responsável por distribuir, por organizar as ofertas, por distribuir o que tinha que distribuir, por ajuntar o que tinha que ajuntar. Ele talvez tivesse uma formação administrativa, contábil, não sei, mas ele ficou responsável por essa organização financeira. E a palavra nos diz aqui, nós lemos capítulo 26, a partir do 14, não foi isso? Diz assim, ó: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes
Veja que no coração dele, ele tinha alguma coisa sendo maquinada. Na mente dele, ele tinha uma coisa sendo maquinada. E com nós não é diferente. Comigo e contigo não é diferente. Todo dia a gente tem uma maquinação na mente, uma maquinação no coração. O que a gente tem que decidir, o que a gente tem que perceber, é se essa maquinação que nós temos na nossa mente, no nosso coração todo dia, é uma coisa que provém do Senhor ou uma coisa que provém do inimigo. Porque se for uma coisa que provém do inimigo, você tem que jogar para fora. O bispo Edir Macedo, da Igreja Universal, ele escreveu um livro chamado Mente, o Maior Campo de Batalha. Conhece, pastor? Um livro muito bom. Diz que a mente é o maior campo, mas tudo que acontece na nossa vida, ele é formulado primeiro aqui, ó. Você olha, vê a oportunidade e começa a maquinar. O problema é que toda vez que você maquina alguma coisa, você acha a solução. Porque você fica pensando naquilo o dia todo. Quer uma prova? O pastor comprou um Siena vermelho. Antes dele comprar um Siena vermelho, acho que ele nem via Siena vermelho na rua. Mas depois que você comprou um Siena vermelho, parece que todos os carros viraram um Siena vermelho. Você presta atenção, a irmã Débora, ela estava grávida. A Cecília está aí, graças a Deus. Mas quando você estava grávida, irmã Débora, o que aparecia de mulher grávida na sua frente era brincadeira, é ou não é? Porque a sua mente está focada numa coisa. E você começa a procurar coisas parecidas. A mente dele estava focada em alguma coisa. A mente de Judas estava focada em alguma coisa. E ele começou a perceber as possibilidades. Então o que ele fez? Foi ter com um dos principais dos sacerdotes. O primeiro passo foi dele, não foram os sacerdotes que foram atrás dele, tá? Presta atenção. Quem foi atrás dos sacerdotes foi Judas. E aí Judas fez a oferta e disse: que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Ele maquinou no coração, procurou a oportunidade e tinha a recompensa. Está feito. É a perdição. Você entendeu? Você não entendeu? Quando você está diante de uma oportunidade que na maioria das vezes na sua mente é imperdível e fácil demais, vai dobrar o seu joelho, porque muitas vezes, na maioria das vezes, não é coisa de Deus. 30 moedas de prata não era 30 reais, não era pouco dinheiro não, aí que você se engana. De repente no coração dele ali falou: essa é a oportunidade. Às vezes para nós fazer as coisas de Deus, na maioria das vezes, 99% das vezes, fazer as coisas de Deus é muito mais difícil que fazer as coisas do mundo. Te dar um exemplo. Se alguém aqui já fez marketing multinível, eita, vai doer, mas hoje é exortação, não posso fazer nada. Se alguém aqui já fez marketing multinível, ser mais exato, já entrou no Rinode, Polishop, Herbalife, eles vão te mandar fazer uma lista de 100 pessoas e ligar uma por uma para oferecer o plano. Você já fez uma lista de amigos para ligar e falar de Jesus e convidar para a casa de Deus e falar: eu vou orar para você? Você nunca fez. Eu nunca fiz. Por quê? Porque talvez na nossa mente o ganho material no momento fala muito mais alto que o ganho que você não está vendo. E aí de repente você começa a maquinar a forma: com tal pessoa tem que falar desse jeito, com tal pessoa tem que chamar desse jeito, que é para ele poder vir, para ela poder vir. Irã, é ou não é? Pronto, é assim que funciona. Então Judas fez isso daí, exatamente isso daí, para ver a nossa fraqueza, irmãos.
É um espelho, se compara, se coloca na frente. Se coloca na frente, vai fazer uma festa de aniversário, tal pessoa eu vou chamar, meu amigo que está não sei aonde, vou chamar, mas porque realmente importa, às vezes fica com vergonha, não maquina na cabeça coisa boa, não maquina no coração formas diferentes de falar do amor de Cristo. E desde então buscava oportunidade para entregar Jesus. Estava maquinando, estava procurando forma, estava procurando oportunidade de trair Jesus, estava procurando oportunidade de pecar, estava procurando oportunidade de desviar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, escuta. O pecado não acontece do dia para a noite, não. Marido que trai a mulher, mulher que trai o marido, não é do dia para a noite, não. Primeiro ele olhou, viu, maquinou a oportunidade, buscou a oportunidade e fez. É o que eu falei desde o começo. Olhou, viu, não é do Senhor, está fora, esquece, some daqui. Apaga contato do celular, deixa de ser amigo do Facebook, deixa de ter no WhatsApp, deixa de ter no Instagram, deixa de ir em lugares que pode encontrar. Por quê? Porque se vê, se entrar no coração, vai maquinar, vai procurar oportunidade e vai trair. Ele traiu Jesus, você não vai trair um ser humano? Presta atenção, irmãos, o negócio é sério. E aí, procurando oportunidade para entregá-lo, ali no versículo 47 do próprio capítulo 26, está escrito assim: estando ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas, porretes, vinda da parte dos principais dos sacerdotes e dos anciãos. O traidor tinha lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prende-o. E logo aproximando-se dele, de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi, e o beijou. Judas vai, traz Jesus com um beijo. Você beija alguém no rosto? Você beija alguém no rosto? Cumprimenta com um beijinho para cá, beijinho para lá? Nessa época não está podendo nem apertar a mão. Mas você tem as pessoas que você beija no rosto. Um sinal de afeto, porque você não beija qualquer um no rosto. Você não sai abraçando qualquer um. É aquela pessoa que você tem uma intimidade maior. É uma pessoa talvez que você tenha uma confiança maior. Mas escuta. Isso daí não significa amizade verdadeira não, tá? Isso aí não significa fidelidade verdadeira não. Amigo ou amiga que só sabe te bajular, esperando algo em troca, fica de olho aberto. Porque um amigo de verdade não é aquele que apoia tudo que você faz, não. Amigo de verdade é aquele que te corrige quando você está errado. Que de repente você está todo errado na vida, e de repente você vai chegar ele, esperando um beijinho dele, e falar: hoje eu não vou te beijar, senta aqui que eu vou chamar a sua atenção. Isso que está fazendo está te levando para o buraco, está te levando sua família para o buraco. Você vai perder o serviço, você vai perder a família, você vai perder o ministério, você vai perder a salvação. Não é todo mundo que te beija, aperta a mão, curte seus negócios nas redes sociais que é amigo. Esse negócio de amigo na rede social é terrível. Eu nem tinha Facebook, para falar a verdade. Aí eu fiz um tempo atrás, o Facebook me bloqueou. Aí eu fiz outro. Em 20, 30 dias, 2.400 amigos. Meu Deus, eu não sabia que eu conhecia 2.400 pessoas. Eu não sabia que eu tinha 2.400 amigos. E não tem. Porque amigo de verdade não é aquele que vai atrás de você para pedir alguma coisa. Amigo de verdade é aquele que vai atrás de você e pergunta: você está precisando de alguma coisa? E muitas vezes esse amigo, essa pessoa que se importa com você, você nem conversa com ela direito. Escuta. Às vezes você nem dá atenção para ela direito, nem percebe quanto aquela pessoa te quer bem. Eu passei por 2 situações onde tive pessoas que me ajudaram. Primeiro, quando voou a telha inteira da minha casa, faz muito tempo, mas voou tudo.
voou tudo. E uma das pessoas que eu tenho uma consideração muito grande é a Diana. Eu lembro, ela ligou para mim e falou bem assim: Daniel, estou sabendo o que aconteceu. Eu não tenho muito dinheiro na minha conta não, mas está lá à disposição. Não foi assim que você falou? O Irã, a Ariane, foi lá em casa, olhou tudo, viu como é que estava. Voou tudo, foi um vendaval que deu, que arrebentou a casa de um monte de gente aí. Teve outro problema que eu tive, que outras pessoas me ajudaram. E eu sou grato. E eu sou grato por isso, porque foram pessoas que Deus colocou na minha vida. São pessoas que de maneira nenhuma eu tento aborrecer. E são pessoas que, se precisar de mim, eu estou à disposição. Pode ter certeza disso. Mas veja, nós lemos do versículo 47, paramos no versículo 49. E Jesus respondeu para Judas o seguinte: Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Eita, essa pergunta retórica aqui deve ter entrado no coração de Judas naquele momento, eu não tenho dúvida disso. Por que Jesus perguntou: a que vieste? Ali não era o lugar que eles oravam sempre? Ali não era o Getsemane? Não era um lugar que Jesus estava com seus discípulos o tempo todo? Por que ele perguntou: a que vieste? Mestre, eu sempre estou aqui contigo. A pergunta é: o que você foi fazer? Não comigo. O que você foi fazer da tua vida? Irmãos, quando você peca, quando você trai o Senhor, a pergunta que Jesus te faz não é: o quanto você está me deixando triste, o quanto eu estou desanimado. De maneira nenhuma. A pergunta de Deus, a pergunta de Jesus com você é: o que você está fazendo da tua vida? Você tem a oportunidade de estar comigo todo dia. Você tem a oportunidade de se relacionar comigo todo dia, de ter intimidade comigo todo dia. O que você está fazendo da sua vida? Por que você está se perdendo assim? Por que você está jogando fora essa oportunidade? A troco do quê? A troco do quê? E aí, meus irmãos, talvez Judas respondesse para Jesus o seguinte, talvez no coração de Judas tivesse o seguinte: 30 moedas de prata. Segundo a tradição, 30 moedas de prata dava para comprar um escravo. Detalhe, só tinha escravo quem era rico, pobre não tinha escravo. Mas na minha Bíblia aqui, que é anotada, eu não vou achar agora, mas no final aqui tem os valores monetários. E uma moeda de prata ou de ouro, que era equivalente a 1 talento, era 6.000 denários. 6.000 denários era 6.000 dias trabalhados. Então Judas vendeu Jesus por 6.000 dias trabalhados vezes 30. Não era por pouco dinheiro não. Judas vendeu Jesus por muito dinheiro. Talvez na possibilidade de abrir um negócio, talvez na possibilidade de se enriquecer, talvez na possibilidade de falar: não, agora eu sou marajá, agora eu tenho dinheiro, agora eu posso ter um escravo, agora eu posso comprar bens, porque eu vendi Jesus, eu entreguei Ele. Ele não vendeu Jesus por pouco dinheiro não se engane. Quando fala 30 moedas de prata, você está pensando que é 300 reais, hoje, de maneira, é muito dinheiro. Não critica Judas, não critique Judas, porque tem muita gente vendendo Jesus por menos que isso. Tem muita gente vendendo Jesus por um gato na luz. Tem muita gente vendendo Jesus por um gato na água. Tem muita gente vendendo Jesus por um gato na internet, por uma TV a cabo, gato de TV a cabo. Muito crente vendendo Jesus por 3 parcelas de auxílio emergencial. Judas pelo menos tinha a possibilidade de ficar rico. Judas tinha essa possibilidade. E de repente, essas traições, essas prostituições da fé que muito crente tem feito e faz, não muda em nada a vida.
Televisão, faz gato de televisão, só perdição. Faz gato de internet só para ver bobagem. Faz gato de água e luz, que é um negócio que até passa batido, porque é essencial. No entanto, o apóstolo Paulo falou: olha, eu sei passar frio, eu sei ter sem não ter, eu sei passar por dificuldade, tudo posso naquele que me fortalece, e Ele vai me fortalecer. Tem que confiar, irmãos. A gente deve confiar. Então, não olha para Judas apontando o dedo, não olha para Judas querendo malhar o Judas, porque Judas foi melhor que muito crente do dia de hoje. É a verdade. Acho que o pessoal deve ter saído da live. E aí, no capítulo 27, a partir do versículo 1, olha o que acontece depois que ele entrega Jesus. Escuta: e chegando a manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente um conselho contra Jesus para o matarem. Sabe qual é o problema do pecado? Sabe qual é o problema do pecado? Que ele custa muito mais do que você pode pagar. Judas pensou que ia ser um negocinho. Judas pensou que eles iam simplesmente prender Jesus durante a Páscoa ali e depois ia soltar, porque foi a conversa, segundo o cônsul, que jogaram para ele. Só que quando ele percebeu que ia matar Jesus, ele falou: não, o que eu fui fazer? O pecado, ele custa muito mais do que você pode pagar, dura muito mais tempo do que você imaginava. Quantas famílias destruídas por causa de 15 minutos de prazer? Quantos negócios falindo porque quis ter ganho maior? Quantos ministérios perdidos porque a pessoa achou que talvez fora, dar um pulinho fora da igreja, dar um pulinho fora de Cristo, trair um pouquinho a minha fé, diz os mundanos, descer um pouquinho da cruz não vai me prejudicar. E até hoje vive no mundo. Presta atenção nos cantores de funk, todos começaram no ministério de louvor, 80%, 90% começaram no ministério de louvor de igreja. Cantores sertanejos, onde é que você cantava? Eu cantava na igreja. E agora? Está nu em cima de palco, sendo usado por Satanás, se envolvendo com droga, se envolvendo com prostituição, e não consegue voltar, custa muito mais caro que ele pode pagar. Quantas pessoas usam Cristo como trampolim para se enriquecer? E agora eu não estou falando mais de cantores mundanos, eu estou falando de cantores evangélicos, de pastores evangélicos, de igrejas evangélicas, que usam Jesus, usam o ministério, usam o evangelho como trampolim para o enriquecimento. Traem Jesus, vendem a fé. E maniando-se, o levaram e o entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido. Escutou? Judas trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais dos sacerdotes e dos anciãos. Ele trouxe de volta, arrependido do que ele fez. Ele se arrependeu. Eu estava conversando ontem, ou antes de ontem, com o pastor Edson Comirã, justamente sobre isso. As pessoas às vezes falam que estavam arrependidos. Eu estou arrependido, agora eu sou servo de Deus. Mas e esse carro aí, que veio de não sei aonde? Está com ele ainda? Eu estou arrependido. Mas aquele dinheiro que você ganhou desonestamente, já devolveu? Eu estou arrependido. Mas e essa construção que você fez às vezes com tráfico? É verdade. O arrependimento é seguido de atitude. Você já viu um homem vai lá, trai a esposa, ou uma esposa trai o homem, fala: estou arrependido, mas não sai do bar, deixa o outro sozinho em casa o dia inteiro e fica na zoeira? Mas está arrependido de que jeito? Sem atitude, não tem como, da boca para fora.
Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor chega ao céu. Mas veja, Judas se arrependeu e foi lá e devolveu as 30 moedas de prata, dizendo: e aqui, meus irmãos, aqui é doloroso, mas é a grande verdade que vai acontecer com muita pessoa no grande dia do Senhor. Olha o que Judas disse: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. Doeu, né? Eu vou traduzir para vocês se você não entendeu. Você vai pecar, a pessoa vai para o mundo, a pessoa se perde no mundo, de repente ele morre, e quando chegar no dia do julgamento, talvez, de repente tudo arrependido lá. Aí se fosse ter como que se diz quando tem no fórum? A audiência, né? Igual passa nos filmes, uma audiência. Todo arrependido: pequei em espírito, pequei, Senhor, não sei o que, porque foi ele, o Satanás que me fez pecar. O Satanás vai falar: eu? O que eu tenho a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Eu não sou advogado não, advogado é ele ali, ó. Eu não. O que eu tenho a ver contigo? Ô, irmãos, abre a mente. O inimigo, ele só serve para te jogar na lama. E quando estiver na lama, para te afundar mais e mais e mais e mais e mais. Jesus é ao contrário. Se o inimigo te jogar na lama, ele está lá para te tirar da lama. O inimigo vai falar: eu não tenho nada a ver com isso. O que tem eu contigo? Isso aí é um problema seu. Isso é um problema, eu já estou perdido mesmo. Foi o que falaram aqui para Judas. O que me importa? O que eu tenho a ver com isso? Isso aí é contigo. Versículo 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Olha o psicológico do homem. Ele tinha se arrependido dos pecados. Ele andava com Jesus. Se ele se arrependeu do pecado, automaticamente ele está perdoado. É assim que funciona. Arrependei-vos, foi o que Pedro falou para aqueles homens. Falou: como é que eu faço agora? O que a gente deve fazer lá no Pentecostes? Aí Pedro falou: arrepende dos seus pecados, aceita Jesus na sua vida. Judas se arrependeu, só que o psicológico dele estava destruído. Ele tinha negado a sua fé, ele tinha negado o seu mestre, ele tinha negado o único que acreditou nele. Ele tinha negado, ele tinha traído uma pessoa que só quis o bem dele. O psicológico estava abalado. E quando o psicológico de uma pessoa está abalado, ele é capaz de tantas coisas, meus irmãos. Quantas pessoas você conhece? Eu conheci um rapaz, ele era amigo meu, tinha um lava rápido aqui em Peruíbe, servo de Deus, ia para a igreja, ia casar na igreja, já tinha casado, não lembro direito, e de repente ele simplesmente cortou a garganta e morreu, do dia para a noite. Quem mora aqui há muito tempo sabe de quem eu estou falando. Quando o psicológico do ser humano abala, às vezes pelo pecado próprio, às vezes pela exposição do pecado, e a pessoa está ali fraquejada, porque saiu, voltou, basta isso daqui para a pessoa fazer loucura. Então Judas vai e se suicida. Estava salvo porque estava com Cristo, não estava salvo porque traiu Cristo, estava salvo porque se arrependeu e não está mais salvo, porque se matou. Vamos criticar Judas de novo? Você sabe por que não? Porque, olha, vamos continuar a leitura. E depois eu falo porque você não pode criticar Judas ainda. E nunca mais vai criticar. E os principais dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito mantê-las no cofre das ofertas, porque é o preço de sangue. Você viu como é que é? Aquele que ofereceu a iniquidade, aquele que ofereceu o dinheiro a troco de um pecado, sabia que estava errado e pulou fora na hora. Com a gente, esse peso, de maneira nenhuma. Isso aqui é preço de sangue. E detalhe, eles sabiam que era sangue inocente. Tanto eles sabiam que era sangue inocente, que eles procuraram testemunhas falsas para acusar Jesus.
Como se não bastasse, eles foram interrogar Jesus de madrugada, o que era proibido no Sinédrio. Não podia fazer interrogatório nem nenhum julgamento de madrugada. E eles fizeram. Por quê? Porque se fosse durante o dia seria diferente. Se fosse com testemunhas verdadeiras seria diferente. Eles sabiam que era sangue inocente. Ele falou: comigo não. Principalmente as meninas que são jovens, presta atenção nas amizades. Presta atenção nas amizades. Porque as amizades, dependendo das pessoas, vai te jogar para o buraco. E na hora do vamos ver mesmo, vai pular fora e te deixar no buraco. Isso aí é um problema seu. Um problema só seu. Esse peso não vai ficar comigo, foi o que eles falaram. Continuando a leitura. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas um campo de um oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Você viu que não era pouco dinheiro, está comprovado aqui. Porque para você comprar um terreno para fazer um cemitério, não pode ser um terreno igual a gente mora, 10 por 25, o meu tem 10 por 35, alguns tem 20 por 30, mas para fazer um cemitério tem que ser um espaço legal. Dá uma olhada no tamanho do cemitério do Jardim Veneza ali, que é grande. Então, com o dinheiro para comprar um cemitério daquele ali, por exemplo, dá para comprar terra, dá para construir, dá para fazer um monte de coisa. Então não era pouco dinheiro que Judas vendeu. A prova está aqui. Por isso, foi chamado aquele lugar, aquele campo, até os dias de hoje, de campo de sangue. Por que está falando até os dias de hoje, campo de sangue aqui, meus irmãos? Porque deixa eu falar uma coisa para você. Uma vez que você cometeu alguma coisa, você vai ficar marcado pro resto da vida. Não tem jeito. Não tem como você mudar isso. Você pecou, você errou, você fez alguma coisa terrível. Por mais que você tenha sido perdoado pelo amigo, pelo cônjuge, por Deus, aquela marca vai ficar. Aquela marca é como uma cicatriz. De repente não dói mais. Quem tem cicatriz aqui sabe como é que é. Coisa de criança, aquele machucado de criança. De repente não dói, você pode mexer, pode fazer o que quiser, não dói mais. Mas está lá marcado. E toda vez que você olha aquilo ali, você fala: foi naquele dia, daquele jeito, porque eu fiz tal coisa. E é por isso que está escrito aqui que até os dias de hoje foi chamado de campo de sangue. E é por isso que eu disse: vai durar mais tempo do que você imagina. Então, meus irmãos, que a gente possa ter aprendido essa noite. Preconceito não. Sem preconceito. Com aprendizado. Eu espero que esses trechos que nós lemos aqui, de Judas, possam ensinar para mim e para você, que nós não somos melhores do que Judas e não somos melhores do que ninguém. E agora eu vou te falar por que a gente ainda não pode criticar Judas. E eu creio, isso daqui eu aprendi na escola bíblica com o pastor Edson, ou na escola de líder, eu não me lembro. A Bíblia não diz isso. Mas talvez Judas já está no céu com o Senhor, e quem está na batalha aqui é nós. Você sabe por quê? Quem morreu primeiro? Judas ou Jesus? Judas morreu primeiro. A palavra fala que quando Jesus morreu lá na cruz, ele desceu nas profundezas com a chave, foi lá e tomou a chave de Satanás que estava com ele. Eu estou falando aqui que depois da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos no novo período, que é o período da graça, que é o tempo da graça. Antigamente era o tempo da lei. Aqueles que morreram antes de nós, no tempo da lei, poderiam pensar: nós fomos injustiçados. Mas Deus é justo ou é injusto? Deus é justo. Deus é o justo juiz. Aqueles que morreram antes de Cristo, que viveram na lei, que talvez estavam todos lá embaixo, quando Jesus desce, talvez ele fale: vocês têm mais uma chance. Não tem injustiça aqui comigo não. Quem se arrepende, vem. Quem não se arrepende, fica aí. Talvez nesse momento Judas pode ter falado: olha, mais uma chance.
Aí entraria muito bem aquela canção, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. E talvez tenha sido a última chance dele. Agora nós, irmãos, nós temos muito que batalhar. Nós temos muito que batalhar para fazer melhor que Judas. Não malha Judas. Não aponta o dedo para Judas. Não tenha nenhum preconceito com Judas. Porque senão você vai perder um aprendizado precioso. Você vai perder uma joia preciosa. Não tenha preconceito com ninguém. Não tenha preconceito com nenhuma palavra. Não tenha preconceito com nada. Vai de coração limpo. Vai de mente limpa. Vê o que tem de melhor ali para te ensinar. Cada palavra, cada momento, cada instante, cada pessoa, cada lugar, você tem uma coisa diferente para aprender. Só que muitas vezes você perde pelo preconceito. Por puro preconceito. É só você ver Sodoma e Gomorra. Quando Ló escolhe Sodoma e Gomorra, por que ele escolhe Sodoma e Gomorra? Porque ele foi pelos olhos. Ele não foi pelos olhos de Deus, ele foi pelos olhos do homem. De repente ele perde uma oportunidade maravilhosa de continuar com Abraão, continuar tendo as bênçãos do Senhor com Abraão. E na vida da maioria das pessoas, principalmente dos jovens ou dos solteiros, isso acontece. A pessoa perde de estar com uma pessoa boa porque vai pela aparência, vai pelo que a pessoa pode oferecer no momento. Puro preconceito. Puro preconceito. Irmãos queridos, pastor Edson, eu agradeço mais uma vez essa rica oportunidade. Em nome de Jesus, que as palmas louvem o Senhor mais uma vez essa noite.